bom? Vocês vão se perguntar o que tá acontecendo na casa dessa maluca. Mas já tem 3 dias que eu tô tentando gravar esse vídeo e não consigo, então um jeito foi gravar com a Isabela no colo, gente. Porque quando meu marido tá aqui, eu tenho que aproveitar pra fazer as coisas de casa. Então, paciência, né? Vamos gravar assim com a Isabela no colo, mamando, né? Bom, hoje eu vim aqui para responder as perguntas que vocês me fizeram. E eu coloquei aqui por ordem de comentário dessa vez, ó, fui esperta. Para responder as perguntas que vocês me fizeram. Peço desculpas porque eu não liberei antes, mas eu já tinha alguns outros vídeos que já tinham me pedido para gravar, e aí eu resolvi gravar antes e liberar antes, até porque eu não consegui gravar isso, né? Então, vamos lá, né, gente? E antes, se você não for inscrito aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E deixa eu dar uma arrumadinha no cabelo. Lavei o cabelo, saí no vento com o cabelo. Meu cabelo hoje está de fazer inveja para Maria Bethânia, gente. Então, vamos responder as perguntas, né? A GR Nessa Carvalho é a gordinha retada. Eu entrei no canal, viu? Eu não lembro se ela me convidou já, tal, mas não interessa se ela convidou, eu fui lá mesmo. Às vezes eu dou uma fuçada, assim, quando eu tô com a Isabela no colo, colocando ela pra dormir, alguma coisa assim que dá tempo de dar uma olhadinha no YouTube, eu sempre dou uma olhadinha pra ver o canal de vocês. E ela perguntou, eu já me inscrevi, viu, linda? Ela me perguntou assim: oi, linda, obrigada pelo carinho e respondendo nossos comentários. Bem, tem várias perguntas para você, mas vou tentar me limitar. Sou obesa e morro de vontade de engravidar. Quem me disse? Ela me fez 3 perguntas e eu vou responder uma de cada vez. Bom, ela tá falando que ela tá acima do peso, né, e tá com vontade de engravidar. O que eu te digo, assim, é para você ter todos os cuidados possíveis e de preferência sempre tentar fazer acompanhamento médico, tudo para garantir que você vai ter uma gravidez saudável. Eu indico engravidar acima do peso, eu sempre falei aqui que eu não indico e eu não engravidei porque eu quis, mas se é a sua vontade, acho que você tem que lutar pelo seu sonho mesmo. E o que você pode fazer é ter ajuda médica, fazer os exames e ver se você tem condições de saúde para levar uma gravidez à frente, né? Para não ter nenhum susto aí pra frente. Aí a segunda pergunta que ela fez, e como está a dieta pós-parto? Eu não sei se é dieta, tem gente que fala que é dieta é o período de resguardo, né? Ou é dieta, mas se for dieta de alimentação, continua a mesma de quando eu estava gestante, porque eu não posso ter restrição alimentar pelo fato de estar amamentando. E ela perguntou se o parto foi normal e como foi. O meu parto foi normal, eu já postei o vídeo aí no canal, é porque eu não tinha postado ainda, né? Quando postei hoje. Eu não tinha postado ainda o vídeo, meu parto foi normal e foi assim, eu não sei o quanto o parto pode ser tranquilo, mas meu parto foi super tranquilo, assim, não teve nenhum imprevisto, digamos assim. Foi super tranquilo e o único problema que eu tive é que eu não queria dilatar. Se você não assistiu o vídeo, assiste aí o vídeo que eu contei toda a história, tudo o que aconteceu no parto. Acho que vocês vão gostar, principalmente quem quer ser mãe. E não se assuste, gente, assim, tem gente que se assusta, assim, parto não é fácil, seja cesárea, seja normal, não é fácil. Então, assim, não se assuste, mas fica calma que na hora dá tudo certo. Deus dá aquela força pra gente. A Maria Rosineide Mendes, ela perguntou assim, se a Isabela é minha primeira filha. Ela me fez várias perguntas. Sim, a Isabela é minha primeira filha, nunca tive filho antes. Se eu pretendo ter mais filhos. Bom, agora, não pretendo não. Agora, nesse momento não. Mais pra frente, o futuro a Deus pertence, né? Não sei. Ela colocou assim, meu primeiro filho, eu perdi com 7 meses. Ai, que dó. E depois, 4 anos, tive a minha filha Ilana. Acho que é Ilana. Não tô chegando bem, mas acho que é isso. E não pretendo ter mais. Gente, que fofa, né? Mas ela já tem 4 anos, acho que ainda dá tempo, hein, de você ter mais uma. Aí ela me perguntou quantos anos eu tenho 30 anos. Mandar um beijo, né, Maria? Obrigada por comentar. A Vals Miranda perguntou assim. Ela comentou primeiro, você com esse rostinho nem parece que teve bebê há pouco tempo. Abraços. Beijos para sua princesa, obrigada. Manda beijo, Isabela, pra ela. A Isabela tá ocupada, gente. Ela vai mandar um beijinho. Oi, tchau. Tchau,
tal. Aí ela colocou assim, como está sendo essa experiência como mãe? Ah, gente, assim, ser mãe é um mix de emoções, assim, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas no final das contas é muito bom, é muita responsabilidade, é muito difícil, assim, é mais do que. Eu acho que sempre a gente se depara com mais do que a gente imaginava. Mas, apesar de todas essas dificuldades, é muito bom. Casando aos 16 por Silvana Martins. Ela colocou assim, como está sendo sua rotina com a Isabela? Não sei como escrever o nome dela certo. Beijos, amei o vídeo. Então, Silvana, eu já postei aí, na época, é porque quando eu postei esse vídeo eu não tinha postado outro, como está sendo. Está sendo bem corrida a minha rotina com a Isabela, mas no final das contas, graças a Deus, está dando tudo certo. Não dá para fazer muita coisa aqui em casa, algumas coisas ficam sem fazer e eu tô fazendo assim, como eu não consigo fazer certinho a minha rotina de limpeza, de organizar, para fazer comida, essas coisas, e resolver problemas na rua, fazer vídeos, essas coisas, o que eu faço? O que eu não consigo fazer, eu vou anotando para não esquecer. Só isso que eu tô fazendo. Aí quando eu tenho um tempinho, eu vou lá e faço, porque assim, não dá pra ficar se cobrando por isso, né? A gente tem que dar atenção pro bebê. Aí, vamos ver a próxima pergunta. Gente, esse trechinho vai ficar diferente porque essa pergunta eu esqueci de responder, tá bom? E é a pergunta da Renata Alcântara. Ela colocou assim, como foi os meus primeiros dias pós-parto. E os meus primeiros dias pós-parto foi super tranquilo, graças a Deus. E eu não sei se foi porque foi parto normal, eu fiz tudo assim, não digo normal, porque assim, eu teria que fazer um repouso, né? Não foi normal, mas eu consegui fazer as coisas mais ou menos aqui em casa, consegui passar um pano na casa, tirar pó, essas coisas, sabe? Porque a Isabela tava aqui, não tem como não tirar pelo menos um pó da casa, fazer uma comida, alguma coisa assim. Alguns dias eu fiquei em casa, alguns outros eu fiquei na minha mãe. Mas acho que eu fiquei 3 dias na minha mãe no total, assim, mas não foram nem seguidos esses dias. Mas eu me adaptei melhor aqui em casa, a nova rotina, e eu resolvi vir pra cá e encarar a realidade, não ficar na minha mãe, porque pra mim eu acho que ficou melhor, até pra eu me adaptar e a Isabela também. Então foi super tranquilo e eu consegui fazer tudo normal, assim, é claro que com umas limitações. E ela tá ansiosa aqui pela chegada da Helena, a bebezinha dela, tô lendo aqui. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E é isso. Agora continue aí com um vídeo que eu tive que gravar esse pedacinho, porque eu tinha esquecido de responder a perguntinha da Renata. Eu vou mandar beijinhos aqui pra Vanessa Messias, que comentou, beijo. Dona Monteiro também, ela não perguntou nada, mas beijinhos pra você. Lady Silva colocou assim: Paula, eu tenho 35 anos e uma filha de 8 anos. No começo desse final de ano, eu fiquei grávida. E quando eu estava com 2 meses de gestação, perdi meu bebê. Ai, gente, é muito triste, assim, quando eu ouço falar. Eu nunca perdi um bebê, mas eu imagino a aflição, assim, sei lá, a ansiedade que isso deve gerar. Deve ser bem difícil. Que Jesus conforte seu coração, linda. Aí ela falou aqui: estou pensando em tentar engravidar outra vez, mas estou muito gordinha. Queria saber de você. Eu queria saber como você fez fazendo dieta grávida. Grande beijos. Deus abençoe sua família linda. Obrigada, flor linda. E assim, como que eu fiz? Gente, eu fiz passar na nutricionista. E além da dieta que eu segui, né? Que foi uma dieta muito restritiva de açúcar e de sal. Na verdade, era restritiva de carboidrato, de açúcar, de sal, de muita coisa. Porque eu não tinha só hipertensão, mas também o hipotireoidismo, que pode acarretar uma diabetes gestacional. E eu também já tenho histórico de diabetes, meu pai é diabético. E então eu tinha tudo para ter diabetes. Eu não tenho diabetes porque Deus não quis que eu não tivesse, mas eu tinha tudo para ter diabetes e assim, para os médicos era certo que eu tinha. Então, de início, eu já comecei a fazer uma dieta restritiva.
de açúcar, de sal e de carboidratos. E foi muito difícil fazer dieta grávida. Eu acho assim que a dieta, como que eu vou explicar pra você? Se você pode fazer dieta antes de estar gestante, é muito melhor, porque você não tem aquela, como falar pra você, assim, é muito mais fácil, você não tem tanta vontade. A gente tem vontade, assim, tal, mas não tem aquela ansiedade, sabe? A gravidez em si é muita ansiedade. Então, assim, pra gente que já tem problema de ser gordinha, tudo, é muito mais difícil fazer. A gente acaba querendo descontar na comida. E é uma coisa, assim, que meio que frustra a gente. Eu não sei explicar assim, mas é uma sensação que não é boa. E eu não indico pra ninguém. Se você pode fazer antes, faça antes. Isso que eu faço. O que eu falo pra você é que se você puder fazer antes, você faça. E tomara que você tenha sorte aí, que Deus abençoe, que você consiga engravidar logo, que dê tudo certo, tá bom, linda? A Priscila Campos perguntou: como você conseguiu ter uma gravidez saudável? Como controlou a sua pressão? Beijos, a sua filha é uma princesa. Obrigada, Priscila. E dá tchau pra ela. Dá tchau. Oi, Priscila, tudo bem? Tô aqui mamando. E ela falou como que eu consegui ter uma gravidez saudável. Bom, gente, assim, eu acho que eu consegui ter uma gravidez saudável, primeiro com o guiamento de Deus, que acho que sem ele a gente não é nada, ele me deu muita força, porque ele me deu uma força que eu não tinha, sinceramente, quando eu descobri. E assim, eu descobri que eu tinha hipertensão na gravidez, me deu hipertensão na gravidez, só que eles falam que quando a hipertensão é antes da 20ª semana, se eu não me engano, é hipertensão crônica, ou seja, eu teria um dia na vida hipertensão e acabou aparecendo na gravidez. Como, como que eu consegui ter uma gravidez saudável, né? Não tô respondendo aqui porque eu às vezes fujo assim um pouco do foco. E além do guiamento de Deus, assim, eu coloquei na cabeça que assim, eu não tinha mais nada a perder, eu tava com hipertensão, eu tava acima do peso, e a situação poderia muito piorar se eu aumentasse o meu peso ou se eu não cuidasse da minha saúde. Então era aquele momento ou nunca. Acho que por isso que eu fui adiante e assim eu coloquei na cabeça que gravidez não é doença. E é claro que assim tem todas as suas restrições, não é porque assim, desculpa eu estar gaguejando, mas eu estando grávida, essa pergunta foi difícil. Eu estando grávida, é claro que eu teria que ter mais cuidados, que não poderia sair por aí fazendo todos os exercícios que eu quisesse. Tudo bem que todo mundo tem que ter um acompanhamento, mas quando você não está grávida é diferente de quando a gente está grávida, porque são duas vidas em risco, né? Então, ela me perguntou também como que como que eu controlei minha pressão. A minha pressão eu controlei com medicação, metildopa, eu acho que quem é hipertenso sabe que tem que tomar, que é uns comprimidos, tá? O médico passa a dosagem certa. E além de metildopa, medindo sempre a pressão, apesar que eu controlava a minha alimentação também, eu fiz o controle na dieta, na alimentação, né? De sal e medicamento. Exercícios também, exercício é importante porque o inchaço ele também aumenta a pressão arterial, tá? E bebendo muita água. Água é importantíssimo na gravidez. Água e leite. Se você não tiver problemas, assim, alguma restrição a leite, tem pessoas que têm intolerância, esse tipo de coisa. O leite é importante porque ele tem o cálcio. O cálcio é importantíssimo na gravidez. Primeiro porque o bebê precisa do cálcio para a formação dos ossos. Então ele pega todo o cálcio do seu corpo. Eu não sei se é exatamente isso. Não pega todo o cálcio, mas enfim. Ele precisa de cálcio, o bebê precisa de cálcio. E o cálcio também contribui para estabilizar a pressão arterial. Então, assim, quando a gente fala controle na alimentação, porque alguns alimentos são fundamentais para ajudar no controle da hipertensão, como as saladas ajuda muito, leite, esse tipo de coisa. Além de reduzir o sal na comida, né? Diminuir industrializados, esse tipo de coisa. Se vocês quiserem, se tiver meninas que têm problemas de hipertensão e pensam em engravidar, deixa nos comentários para saber se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo. Porque eu até pensei em gravar,
alguma coisa de gravidez de alto risco, alguma coisa assim, só que eu não sei se vai atingir muitas pessoas. Talvez eu coloquei como vídeo extra, se vocês quiserem, assim, um vídeo a mais na semana, e aí eu falo sobre hipertensão na gravidez. A Isabela quer que eu mostre o peito pra vocês. Tô puxando aqui a fraldinha. Aí, a última perguntinha é da Graciele Larice. Ela perguntou, assim, como está sendo a adaptação dos primeiros dias com a Isabela. Como eu demorei a gravar esse vídeo, gente, desculpa. Eu vou falar dos primeiros dias. Gente, os primeiros dias foi, assim, muito estranho, assim, muito... Não sei nem explicar pra vocês. Porque a Isabela já veio trocando o dia pela noite. E ela veio seguindo essa rotina desde a minha barriga, na verdade, né? Tem pessoas que falam que não tem a ver, tem pessoas que falam que tem. Mas eu acredito que tenha totalmente a ver, porque a Isabela, até mais ou menos o 8º mês, à noite, eu dormia a noite toda, assim, tipo, ela desaparecia da barriga, assim, modo de falar, ela dormia, sabe? Aí o André trocou de trabalhar durante o dia e começou a trabalhar à noite. O que que acontecia? Eu ficava à noite aqui em casa, fazendo faxina, fazendo as coisas, e a Isabela parece que pegou o mesmo ritmo. E aí ela sempre dormia no horário que eu dormia, parece, sabe? Eu não sei se a impressão minha é isso. Posso ser que que eu esteja falando a maior besteira do mundo, mas pra mim foi. Eu acredito que seja isso que aconteceu. Porque quando ela nasceu, ela tinha exatamente os mesmos horários da barriga. Eu ia dormir lá por umas 3 horas da manhã, então a Isabela pegou esse ritmo. Só que depois que a Isabela nasceu, o André voltou a trabalhar durante o dia. O que que aconteceu? Todo dia eu ficava até 3 horas da manhã acordada. Tipo, isso quando ela dormia. Tinha dia que ela não queria dormir de jeito nenhum. Eu ia dormir quando o dia já estava amanhecendo. E para não atrapalhar o André, porque ele tinha que trabalhar, às vezes eu vinha aqui pra sala e assim, eu esperava o André cochilar, porque ele fala que não, que era pra ficar no quarto com ela e tal. Só que eu sabia que ele precisava descansar pra trabalhar, e ele acorda muito cedo, então eu vinha aqui pra sala e ficava sentada com ela no sofá, dando mamar e tal, tentando fazer ela não chorar pro André poder dormir. Então, assim, os primeiros dias foi bem difícil. Aí, durante o dia, eu tinha aquele monte de coisa pra fazer, ainda tenho, né? Eu tenho em casa pra cuidar, comida pra fazer, e a Isabela também pra cuidar, vídeos e tal. Então foi bem difícil os primeiros dias, mas acabou que agora a gente está conseguindo conciliar. Tanto eu quanto eu falo que a adaptação não é só do bebê, mas quanto da gente, porque o bebê tadinho tava lá dentro do útero, né? Então tava totalmente tranquilo, longe de rotina. Então hoje, tanto eu quanto a Isabela, a gente está se acostumando. E agora a gente tá, graças a Deus, tá bem. Eu sei que vai vir outras fases por aí. Graças a Deus a Isabela não tá tendo cólica. Jesus abençoe que ela não tenha nem um pouquinho. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de dar o joinha. Se vocês quiserem que eu grave mais esse tipo de vídeo, deixem nos comentários. E se vocês quiserem mesmo, eu faço uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E só peraí. Só mais uma coisinha que é que eu. Deixa eu me arrumar aqui. Que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, porque eu vejo que algumas meninas estão me deixando nos comentários algumas perguntas. Aí eu pensei assim, se elas têm essas dúvidas, talvez outras meninas também tenham. E aí eu respondo direto num vídeo, porque aí todo mundo interage e todo mundo fica sabendo, né, das curiosidades aí. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau!